Quero desejar a todos uma noite abençoada em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração, mas antes da oração eu quero agradecer as orações dos irmãos e irmãs que oraram pela nossa viagem de férias. Passamos uma semana lá em Cruzeiro do Sul e foi muito bom. Foi uma semana bem intensa. Preguei, comi muito, passeamos bastante, tomamos banho no Garapé Preto. Você não sabe como é bom. Mas a coisa talvez para mim mais emocionante foi que eu fui lá no Seringal, onde meu pai mora, onde eu nasci. E é muito forte, eu vou tentar não falar detalhes porque senão eu me emociono. Mas quando eu cheguei na casa do meu pai, ele me abraçou com a voz embargada. Aí ele disse assim: meu filho, só Jesus para lhe trazer aqui. Eu disse: pai, é verdade. Então é muito difícil. Levei os meninos, o Daniel e o Lucas. Rapaz, os pium pegaram ele, rapaz. Mas assim, foi muito emocionante. Fortes lembranças. Em 30 anos, 29 anos, eu tinha ido lá apenas 2 vezes. Uma vez só, na verdade. A segunda vez foi sábado, então fui visitar o meu pai. Passei boa parte do sábado com ele. A gente foi de carro até Guajará, pegamos um barco, andamos 2 horas descendo o rio Juruá, olhando aquelas praias bonitas. E depois fiquei lá até 2h30 da tarde, meu pai, depois subimos para Guajará e chegamos. Então foi muito bom. E então eu quero agradecer as orações dos irmãos. E como eu falei que a gente ia orar agora, a irmã Sônia, o pai dela, faleceu esses dias agora, não foi isso, irmã Nazaré? Ontem à noite, em Cruzeiro do Sul. A família da irmã Sônia é de Ipixuna. É bem abaixo aonde eu fui, mas muito mais abaixo, Rio Juruá. E vamos orar pela família da irmã Sônia, irmão Claudio Mar, que estão para lá. Me parece que vão também até Ipixuna, onde vai ser o sepultamento do pai da irmã Sônia. Então vamos ficar de pé, por favor. Vamos então buscar ao Senhor e colocar. Nosso bom Deus, nós te louvamos mais uma vez por esse dia tão bom. Te agradecemos, meu Deus, as muitas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, por tantas delas que às vezes na nossa insensatez não conseguimos nem perceber. Mas cremos, meu Deus, eu creio que o Senhor cuida de nós e por isso que estamos te agradecendo. Quero mais uma vez te agradecer também este culto tão especial, tão agradável. E os louvores que nós entoamos, que tenham chegado ao trono da tua graça, meu Senhor, como um aroma suave. Que nós possamos ter expressado as palavras que expressamos do nosso coração, como um sinal e uma decisão daquilo que queremos para as nossas vidas. Quero apresentar diante do Senhor a família da irmã Sônia, ela, seus irmãos, familiares. O Senhor levou o seu pai para a eternidade, espero que para a glória. Mas tu conhece, meu Senhor, a dor da família. E só o Senhor que tem o poder de consolar, de confortar os corações. Nós pedimos como igreja do Senhor, que assim o Senhor faça naquela família. Seja com eles, meu Pai. Abençoa mais uma vez o nosso culto, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito continue agindo de maneira que está agindo em nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Abra sua Bíblia em Provérbios. Nós vamos ler hoje pelo menos uns 4 textos de Provérbios. Nós estamos hoje no dia 28 de julho. E a última quinta-feira do mês, domingo é o último domingo do mês, é dia 31. Nós estamos no mês dos princípios. Que vivam por princípios. A gente tem dado, quando eu digo a gente, eu e o pastor Marcos, algumas facetas do que é viver por princípios. E hoje eu quero dar mais uma faceta do que é viver por princípios. Viver por princípios, meus irmãos, nada mais é do que viver por conselhos. Seguir os conselhos. Há um provérbio muito antigo, desde que eu me entendo por gente, as pessoas já falavam que se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Esse é daqueles provérbios do cão. Conselhos fazem diferença em nossas vidas.
aprender a viver por conselhos ou aprender a viver por princípios. Hoje eu quero passar para os irmãos 4 conselhos, 4 princípios fundamentais, essenciais, se você deseja crescer numa palavra chamada sabedoria. 4 conselhos para que você e eu aprendamos a crescer nesse princípio tão importante para as nossas vidas, que é a sabedoria. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Provérbios, o rei Salomão diz que a sabedoria é tão importante, que é mais importante do que o ouro, a prata. Que se nós corrêssemos atrás da sabedoria, o ouro e a prata correrão atrás da gente. E eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu sou uma daquelas pessoas fascinadas por esse conceito de sabedoria. Eu quero ser um homem sábio. Você quer ser uma pessoa sábia? Diga amém. Eu quero ser sábio. Eu quero aprender a ser sábio. Eu quero crescer em sabedoria. Então vamos lá, Provérbios capítulo 1. Vamos ler os versos iniciais de 1 a 7. Não iremos parar para comentar o texto, apenas quero realçar os conceitos, ou os conselhos, ou os princípios que temos no livro de Provérbios. E hoje, nessa noite, vamos ver esses conceitos. Provérbios 1, verso 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nessa primeira porção que nós lemos, eu quero realçar 2 princípios que são essenciais na vida de qualquer um de nós que desejamos crescermos em sabedoria. O primeiro é o versículo 7, por onde tudo começa. O verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor. O princípio mais elementar, mais básico, por onde toda e qualquer pessoa que deseja alcançar a sabedoria, que deseja ser um homem sábio, que deseja ser uma mulher sábia, que deseja ser um jovem sábio, uma jovem sábia, uma criança sábia, começa com o temor do Senhor. Não vou diferenciar sabedoria de inteligência e de conhecimento, mas por esse versículo 7, você pode perceber que é diferente, por exemplo, sabedoria e conhecimento, e sabedoria e inteligência, porque tem tantas pessoas extremamente inteligentes, mas que não temem ao Senhor. Tem ou não tem? Tem tantas pessoas extremamente inteligentes, extremamente com conhecimento, mas que não temem ao Senhor. E o versículo 7 fala que por onde a caminhada da sabedoria começa é com o temor do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se nós queremos aprender a ser sábio, crescer em sabedoria, nós temos que aprender a primeira coisa, o princípio mais básico, mais elementar, que é o temor do Senhor. Temer a Deus. Eu, na última pregação que fiz domingo à noite, antes de viajar, falei um pouquinho sobre que aqueles irmãos da igreja de Jerusalém, lá em Atos 2, eles temiam ao Senhor. E quero dar mais uma faceta de temor a Deus. No meu entender, o temor a Deus é mais ou menos assim. Você vai tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão.
Mas antes de você tomar a decisão, você precisa saber qual é a vontade do Senhor. E se você tiver o discernimento de perceber a vontade do Senhor, e se você teme a Deus, você vai tomar a decisão mesmo sendo contra a sua vontade, de agir pelo princípio do conhecimento de Deus, porque você tem medo de sair fora da vontade de Deus. Ao mesmo tempo, se você teme a Deus, não achem graça, tá, gente? Se você teme a Deus, ou você diz que teme a Deus, mas você vai tomar toda e qualquer decisão e você nunca consulta a Deus. Você nunca assim parou para pensar, para perguntar, isso que eu vou fazer, é a vontade de Deus para a minha vida? Eu costumo dizer, meus irmãos, que eu não quero tomar decisões na minha vida sem consultar a Deus e nem tampouco tomar a decisão fora da vontade de Deus, porque eu sei, se assim eu fizer, eu vou usar uma expressão minha, eu vou dar com os burros na água. Eu vou sofrer. Como eu não quero sofrer, eu tento basear toda e qualquer decisão da minha vida sobre esse versículo, sobre este princípio tão repetido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como no livro de Provérbios, dentro do Antigo Testamento, que o temor a Deus é por onde começa a sabedoria. Segundo conselho, versículo 5, fala aqui, ouça o sábio e cresça em prudência. Se você observar os 5 primeiros capítulos de Provérbios, essa palavra ouça, se repete por várias e várias e várias vezes. Ouça. Aqui Salomão fala que o sábio, se ele quer crescer em sabedoria ou em prudência, que são palavras sinônimas, se ele quer crescer, ele precisa ouvir. Então, o segundo conselho que eu quero lhe dar nessa noite, se você quer crescer em sabedoria, aprenda a ouvir. Para a gente aprender a ouvir, basta observar uma das coisas mais básicas do nosso organismo. Deus nos deu apenas uma língua, mas Ele nos deu 2 canais auditivos. Nós precisamos treinar isso aqui em nossas vidas. Treinar como um atleta treina para representar bem o país e ele mesmo, agora nas Olimpíadas. Nós temos que ser disciplinados para nos treinar, para a gente se treinar a ouvir. A ouvir uma criança. A ouvir uma pessoa de mais idade. Aprender a ouvir. É uma coisa que também eu busco treinar, meus irmãos. Alguns anos atrás, um jovem me chamou para conversar sobre doutrina. Ele estava pensando em mudar de igreja, sair da nossa igreja para ir para uma igreja pentecostal. E ele me chamou para conversar. E ele começou a colocar os argumentos dele, dos motivos que estavam levando a tomar aquela decisão. E no final ele olhou para mim assim e falou: pastor, foi tão bom conversar com o senhor, porque eu sei que o senhor não está concordando com nada do que eu estou lhe dizendo. O senhor está me ouvindo. Ouvir. Aprender a ouvir. É muito comum quando a gente chega numa roda de pessoas conversando, a gente quer falar. A gente quer falar. Mas se a gente quer ser sábio, meus irmãos, precisamos treinar, aprender a ouvir. Aonde que vamos ouvir coisas boas? O livro de Provérbios nos diz, primeiro começa, aonde começa tudo? Crianças, aprendam a ouvir o papai e a mamãe. Ouça todos os conselhos. Quando eu digo ouvir, não é apenas escutar o som físico, mas leva a sério tudo aquilo que os seus pais lhe ensinarem e estão lhe ensinando. O livro de Provérbios repete isso tantas vezes. O próprio rei Salomão, no capítulo 3, diz assim:
Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O que Salomão está dizendo é a mesma coisa do quarto mandamento. Honra pai e mãe para que você viva muito tempo e viva bem sobre a terra. Se você ainda tem a bênção de ter papai e mamãe sobre você, aproveite o máximo ouvi-los. Mas aprenda a ouvir também os seus professores, aprenda a ouvir os seus pastores, aprenda a ouvir os seus irmãos em Cristo que amam você, que querem o melhor para você. Aprenda a ouvir. Segundo conselho. Terceiro conselho, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Filho meu, novamente, ouvindo. Provérbios 6, 1 a 5. Filho meu, se ficar-te por fiador do teu companheiro, e se te empenhar-te ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Que princípio é esse, meus irmãos? Terceiro princípio de sabedoria, aqui mais ligado diretamente à sabedoria financeira. Aprenda a nunca ser fiador de ninguém. Sabe o que é ser fiador? É ser avalista. Aprenda isso. Por várias vezes a Bíblia nos dá este conselho. Nunca seja avalista de ninguém. Pastor, e se meu pai precisar que eu me torne avalista dele? Não seja. E se meu irmão precisar que eu seja avalista dele? Não seja. Ninguém. A vida tem me ensinado que, e aqui eu vou abrir um parêntese, a única forma que você deve, se você quiser obedecer a Deus e não tirar o sono dos seus olhos, das suas pálpebras, perder a cama que você está dormindo, a casa que você, Deus te colocou sobre ela, ou debaixo dela, sobre ela, é se a pessoa que você vai avalizar, uma dívida, uma compra que ela vai fazer, se o valor da dívida você puder pagar sem interferência no seu orçamento. Entendeu isso? Se você puder pagar a dívida, se a pessoa não pagar, se você puder pagar a dívida, sem essa dívida interferir no orçamento da sua família, se você conhece a pessoa, eu diria, faça. Caso contrário, é desobedecer a Deus e trazer problemas para a sua vida. Eu era criança e eu ouvia os meus avós contando uma história de que o meu avô quase perdeu esse dito seringal, onde eu fui visitar o meu pai, porque ele avalizou uma dívida de um parente dele, se não me engano, de um primo. E ele deu o seringal como penhor. E essa pessoa usou de má fé. Alguns anos atrás, um parente nosso, um cunhado, ele hipotecou, ele avalizou uma dívida, um empréstimo de um irmão, e colocou a casa dele como penhor. Esse irmão era um homem sério. Mas aqui você vai entender quando eu disse ainda há pouco que se você quer avalizar, pense apenas em avalizar para alguém. Se o valor que você vai avalizar não interferir no seu orçamento. Essa pessoa que o meu cunhado avalizou a dívida, era uma pessoa séria, um crente sério. Mas ele morreu subitamente. Ele entrou no hospital com uma tosse. Domingo, cerca de 4 horas, 5 horas da tarde,
5 horas da manhã, cerca de 13, 14 horas depois, ele estava morto. Ele quase perde a casa. Então, depois que ele passou por essa experiência, ele disse: bem que eu ouvi, bem que eu li, filho meu, não fique ou não seja fiador de ninguém. É um princípio de sabedoria, e especificamente um princípio de sabedoria financeira. E quarto e último conselho, versículo 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Qual é o quarto conselho, meus irmãos? O valor do trabalho. Eu não vou falar do ponto de vista negativo, como aqui a palavra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando eu era criança, lá nesse lugar onde eu nasci, no Seringal onde eu nasci, eu lembro que tinha uma família, inclusive até parente ainda da gente, se não me engano eram 11 homens dentro de casa com o pai. Todos adultos. Tinha 2 dos meninos que eram quase a faixa etária minha, e a gente brincava muito. E às vezes eu ia na casa deles, e a casa deles parecia aquela musiquinha lá de cordel, aquela musiquinha lá de criança. Era uma casa, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha assoalho. E era só entrar na mata e tirar a paxiúba. Sabe o que é isso, Elizabeth? Paxiúba? Mas a paxiúba que eles tinham coragem de tirar era apenas a paxiúba para fazer a mesa onde eles podiam comer. As casas construídas na beira do Juruá, tem os esteios, barrote. A casa não tinha assoalho, eles colocavam só um pouquinho, eu lembro como se fosse hoje. Colocavam aqui aquele pedaço, eles desciam, saiu de cima das peças, aqui dava mais ou menos aqui, e eles comiam. Eles passavam fome, porque eles não tinham coragem para trabalhar. E meu pai sempre dizia que a única coisa que ele poderia passar para a gente era o valor do trabalho. E no caso do trabalho que ele fazia era a agricultura, como ainda hoje fui lá, vi as agriculturas dele, as bananas, as melancias, os girimuns, as batatas, os milhos. Então a gente trabalhava muito. Mas em contrapartida havia muita fartura. Ainda hoje eu não gosto de melancia, não gosto. Porque lá em casa a melancia, aquelas menores, meu pai chamava de tamboeira, a gente engordava os porcos. E eles, essa família, passava necessidade. E é isso que o escritor está dizendo. Hoje, meus irmãos, para a nossa sociedade, para a nossa cultura de hoje, Rio Branco, Acre, não é preciso você pegar uma enxada, um teçado, um machado para ser trabalhador. Talvez o machado e a enxada seja um bom livro, seja um bom site de estudo, seja um bom curso que você está fazendo, mas aqui a gente precisa aprender o valor do trabalho. Pobreza. Há pessoas que são trabalhadoras que são pobres. Mas eu não conheço nenhuma pessoa miserável que não tem o que comer que seja trabalhadora. Você conhece? Eu não conheço. E aqui o texto diz que as pessoas que não dão valor a esse princípio do trabalho, a pobreza vai assaltar eles como um ladrão. A necessidade vai pegar eles desprevenido como uma pessoa que chega e faz um assalto à mão armada. Aprender o valor do trabalho. Trabalhar. Esse texto de Provérbios, eu não gosto de ler ele quando eu acordo, quando eu durmo à tarde. Quando o escritor diz assim no verso 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? A gente acorda daquela indisposição, né? Aí ele diz assim: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar,
um pouco para encruzar os braços em repouso. Há textos que o escritor diz assim, que o preguiçoso diz, eu não vou trabalhar porque tem um leão lá no meio da praça. Sempre desculpa. Eu não vou estudar porque hoje eu vou assistir. Hoje eu não vou. Irmãos queridos, quando a Bíblia nos ensina o valor do trabalho, não é que a gente seja escravo do trabalho. Nós temos que nos programar, planejar o nosso tempo, para que a gente possa ter tempo para trabalhar, tempo para dormir, tempo para passear, tempo para vir à igreja. Basta que a gente faça que nem a formiga, se organize e se planeje. Por outro lado, eu queria trazer uma palavrinha a todos nós que somos funcionários. O Novo Testamento ensina aos cristãos a trabalharem de tal forma que não seja somente aquele trabalho fingido na frente do patrão. Quando a gente vai para trabalhar no teçado, o pessoal tem um linguajar que a pessoa que enrola chama de cozinhar galo. Tem muitos cristãos que são cozinhadores de galo. O patrão aparece, trabalha. Quando o patrão sai, fica enrolando. Você está pecando, meu irmão. Aqui o escritor diz assim, a formiga não tem chefe, não tem comandante, não tem quem fique dizendo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas ela trabalha. Você sabe por que foi inventado o livro de ponto? É porque os seres humanos, nós, precisamos de alguém estar nos cutucando. Para chegar no horário certo, para sair no horário certo, porque senão a gente vai burlar as pessoas que estão nos pagando. Mas, irmãos queridos, o cristão deveria não ser assim. O cristão deveria ser um bom funcionário, entendendo o valor do trabalho. Trabalho gera riqueza. Trabalho produz riqueza. Somente o trabalho. Então, meus queridos irmãos, e principalmente aos jovens que estão no período aqui de plantio, Jonatas, Yasmin, Lucas, Nicole, Daniel e tantos outros jovens. As Beatriz, achei graça Beatriz, Bianca, daqui a 10 minutos não sei mais quem é a Beatriz, quem é a Bianca, Guilherme, todos os jovens. É um período do plantio. É estudar. Mas para os adultos também, se já estão no mercado de trabalho, entender que precisamos ser trabalhadores sérios, bons funcionários. Possamos ser idôneos, inclusive, para que a gente possa ser produtivo no nosso trabalho, assim como a formiga é. Cristão deveria ser sinônimo no trabalho de produtividade. Cristão no trabalho deveria ser sinônimo de rendimento, de honestidade. Como seria bom se os patrões ainda contratassem pessoas e se no currículo fizesse parte, você é um cristão. Que isso pesasse a nosso favor. Mas, queridos irmãos, o quarto conselho, precisamos aprender o valor do trabalho. Primeiro conselho para ser sábio é o temor do Senhor. O segundo, aprender a ouvir. O terceiro, não ser fiador de ninguém. E quarto, aprenda mesmo. Aprendamos todos nós o valor do trabalho. Amém? 4 conselhos, meus irmãos, que fazem parte da vida de uma pessoa que busca a sabedoria.